Olá, amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Estamos de volta com a nossa aula número 29, iniciando hoje o capítulo 15, que tem o título Vazio Existencial, onde contém três tópicos: a psicogênese da perda de sentido, a autoconsciência e a terapia libertadora. Vamos ver hoje a psicogênese, né, da perda de sentido para a vida. Eu gostaria de iniciar trazendo para vocês, compartilhando com vocês, alguns pensamentos de um grande escritor que está no seu livro O Homem à Procura de Si Mesmo, que chama-se Rollo May, um, um filósofo, um pensador existencialista, e que ele traz reflexões, no meu entender, bastante profundas. E apesar dos seus escritos serem lá de 1953, são atualíssimos. Inclusive, a Joana de Ângeles, em alguns pontos do capítulo em estudo, traz algumas reflexões em termos de atualização das suas ideias, né? E ele, nesse livro, já desde o início, por exemplo, no prefácio, ele vai dizer assim: uma das poucas alegrias da vida, numa época de ansiedade, é o fato de sermos forçados a tomar consciência de nós mesmos, significando que já aquele, ao seu tempo, já havia a problemática da ansiedade. Quando a sociedade contemporânea, nesta fase de reversão de padrões e valores, não consegue dar-nos uma nítida visão do que somos e do que devemos ser. E nas palavras de Maxwell Arnold, vemo-nos lançados à busca de nós mesmos. A dolorosa insegurança que nos rodeia torna-se um incentivo a indagar. Será que nos passou despercebido algum importante manancial de força e de orientação? E aí ele continua. Constato que, de modo geral, este incentivo não é considerado uma bênção. Prefere-se indagar como é possível alcançar a integração interior numa sociedade tão desintegrada? Ou então, como empreender a longa evolução para a autorrealização numa época em que quase nada é certo, nem no presente, nem no futuro? E assim ele começa o seu prefácio, nos conduzindo a reflexões sobre o tempo em que nós, na atualidade, estamos vivendo. A era da ansiedade, onde não sabemos exatamente para onde ir, como ir, né? Como ele propõe aqui, uma era de grandes incertezas, e como nós vamos viver de uma forma completamente integrada dentro de uma sociedade que se encontra aos pedaços, numa crise de valores sem igual. Como alcançar a nossa autorrealização, onde não sabemos exatamente o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, e assim por diante. Mas ele vai continuar mais adiante, dizendo que a perdão, um momentinho, opa, tirou aqui. Ele vai dizer assim: com isso eu quero dizer que, eh, s- com isso quero dizer não só que muita gente ignora o que quer, mas também que frequentemente não tem uma ideia nítida do que sente. Isso aqui me fez pensar que alguns de vocês aí poderiam até dizer assim: não, mas eu sei o que eu sinto. E aí a gente se pergunta: será que não sabe? Será que sabe mesmo? Porque esse sentir aqui é você, no encontro consigo mesmo, buscar entender quem você é e o que você sente no momento que sente. Por isso, nós vivemos um momento em que ele aborda aqui na sua obra de um grande vazio. Daí o tema de Joana, vazio existencial,
E esse vazio, às vezes, ou na maioria das vezes, nos impede de verdadeiramente sentir o que sentimos. Ou seja, é no sentido de você olhar para dentro para ver o que você sente numa hora de frustração, numa hora de decepção, ao invés do caminho da fuga, como vimos nos três capítulos anteriores, né, da drogadição, do alcoolismo, do tabagismo e assim por diante. Por quê? Normalmente a pessoa, ao invés de sentir o que está sentindo, ela foge, ela busca um caminho de fuga para não sentir o que está vindo à tona. Porque é terrível, é difícil você lidar com o seu vazio existencial. E para poder lidar com ele, consequentemente, é preciso saber o que você quer e saber exatamente o que você sente. Daí porque ele, na continuidade das suas reflexões, ele vai dizer, ou vai citar uma frase que é de alguém que ele não cita o autor, ele coloca assim: sou apenas uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim. Sou apenas uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim. Joana, inclusive, vai falar sobre essa questão de que nós somos, muitas vezes, uma pessoa espelho. Espelhamos o outro. E com isso, muitas vezes, acabamos perdendo a nossa identidade, sem saber exatamente o que somos e o que nós, de fato, estamos a, a querer, né? Daí porque essa coisa do sentir, do saber o que você de fato está sentindo por dentro, para a maioria das pessoas é aterrorizador, porque requer uma certa coragem para se lidar consigo mesmo, porque na psicologia junguiana poderíamos pensar assim, que seria você enfrentar a sua própria sombra, a sua própria escuridão. E isso me lembra uma frase muito peculiar que diz assim: se você olha para o abismo também olha para você. Então, aparentemente, parece ser uma coisa fácil, mas não é, porque se trata de você fazer uma tomada de consciência de onde você está para poder definir aonde você quer de fato chegar. E essa coisa de que eu sou apenas uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim, me lembra uma frase do grande psicólogo junguiano, eh, me fugiu agora o nome dele, mas onde ele afirma que até a meia-idade da nossa vida física, nós nos movimentamos para agradar aos familiares e agradar à sociedade. Isso porque somos homens e mulheres espelhos. Queremos justamente o quê? Agradar aos outros, às vezes à custa da nossa própria identidade. Com isso, eu não estou querendo dizer que nós não devemos ou não podemos agradar aos outros aqui ou ali de forma pontual. Aqui é uma espécie de anulação de si mesmo, dos seus ideais, dos seus sonhos, para agradar aos outros. Por quê? Porque muitas vezes eu acho que se não fizer isso, não vou ser uma pessoa desejada, não vou ser uma pessoa amada, não vou ser uma pessoa querida. E isso, consequentemente, vai levando as pessoas a uma espécie de vazio, o que fez o grande poeta Eliot, em 1925, portanto, muito antes de Rolumei, escrever. Somos homens vazios, somos homens empalhados, um nos outros apoiados, cabeça cheia de palha, ai, forma sem feitio, sombra sem cor, paralisada a força, gesto sem ação. A gente vê aqui, poeticamente, a questão que o Volumei vai abordar,
pensador junguiano é James Hollis. E, e aí, onde Rollo May vai abordar essa questão do vazio existencial, mostrando que há mais variadas causas para esse vazio, e entre elas ele cita o tédio, a solidão. Isso porque a solidão é uma ameaça muito violenta e penosa, diz ele, para muitos que não possuem a concepção de valores positivos do isolamento e até se assustam com a possibilidade de ficar sós. Muitos sofrem do medo da solidão, observa André Gide, e assim absolutamente não se encontram. E nós vimos isso de uma forma muito abundante agora durante o período da pandemia. Quantas pessoas deprimiram, eh, tiveram transtornos mais severos, algumas até mesmo o suicídio, situações as mais diversificadas, porque as pessoas se encontravam sós. Mesmo na companhia de familiares, muitas vezes ou de parentes, a pessoa pode se sentir muito solitária. Daí porque nós temos tanto medo da solidão que buscamos de todas as formas possíveis não nos depararmos com ela. E aí Rollo May, lembrando em 1953, quando é publicada a obra, O Homem à Procura de Si Mesmo, já fala da questão das distrações para poder evitar esse encontro consigo mesmo. Então, a finalidade das distrações para evitar que as pessoas pensassem em si mesmas. E ele cita o filósofo Kierkegaard quando, há mais de 100 anos antes de Rollo May, né, já tinha escrito em sua época: as pessoas fazem tudo o que é possível em matéria de diversão e de empreendimentos atordoantes para afastar a ideia de solidão. Assim, como nas florestas da América, mantêm-se à distância os animais selvagens por meio de tochas acesas e gritos de toque de chocalhos. Mas a diferença é que, em nossa época, o medo da solidão é muito mais intenso e as defesas contra ele, diversões, atividades sociais e amizades, são mais rígidas e compulsivas. É o que nós vivemos hoje, né? Nós buscamos nos divertir, né? Porque essa diversão, de uma certa forma, não é simplesmente a busca do refazimento de forças. Não é, na verdade, você dar aquele descanso, aquela pausa para se refazer. É muitas vezes o medo do encontro consigo mesmo, porque a solidão ou a solitude é algo não tão bem visto na sociedade em que nós vivemos. Isso nos leva a pensar que essas distrações têm a finalidade de alegrar o indivíduo, de preenchê-lo, mas às vezes é justamente o contrário. Então, nós vivemos hoje uma sociedade de entretenimentos, de diversões, para que o indivíduo não consiga parar e pensar em si mesmo, né? E é interessante quando ele diz que a criatura faz de tudo pela diversão. Nós estamos vendo aqui agora mesmo em nossa cidade, né, o Precaju, e é uma movimentação inacreditável. Como eu moro aqui na Atalaia, né, e estou aproximadamente uns 600 metros da praia, é interessante porque as ruas aqui no meu entorno ficaram lotadas de carro muito mais do que a festa do final de ano, ou da virada do ano novo, né, para se ver a queima dos fogos e tal. E aí fica uma reflexão, né? O que é que buscamos? Nós temos que fazer parte de algo. Nós temos que estar presente, mesmo que aquele momento de alegria resulte no dia seguinte numa profunda tristeza, num profundo vazio existencial, porque pode preencher aparentemente por um instante, mas não vai preenchê-lo para para sempre. Muito bem. E com isso, nós vamos ver ainda o May
fazendo uma referência muito interessante, deixa eu localizar aqui, quando ele diz assim: em princípios do século XX, a causa mais comum desses problemas, segundo Freud, era a criatura humana não aceitar o seu lado instintivo e sexual da vida. Então, para Freud, era o maior problema da sociedade de então, a aceitação desses instintos básicos de sobrevivência e também o instinto sexual como uma grande força da vida. E aí, mais tarde, segundo Rolomei, na década de 20, né? Otto Rank escreveu que as raízes do problema psicológicos da época eram os sentimentos de inferioridade e de culpa. E veja como a gente vai avançando. Já Rolomei propõe que na década de 30 o foco do conflito, segundo Karen Orner, vai se concentrar na hostilidade entre os indivíduos e grupos, muitas vezes unida ao espírito competitivo. Então vai havendo uma evolução dos problemas, das dificuldades. E aí vem a pergunta: e em nosso tempo, o que é que acontece? Daí o Rolomei propõe a ideia de gente vazia, que aparentemente não sabe onde está e não sabe para onde está indo e não sabe exatamente o que se quer. E com isso nos leva a pensar que nós vivemos nessa era de ansiedade e de incerteza, porque nós, inclusive, em função desse vazio, desse tédio, dessa solidão, eh, nós temos uma certa atitude assim de passividade, de apatia, aquela posição do espelho, refletimos o que o outro deseja, o que o outro espera, o que o outro quer de nós. E aí, normalmente, desejamos ser aceitos, né, pelos nossos iguais, mesmo que isso custe um preço alto a ser pago, mesmo que nós fiquemos absorvidos pelo nosso grupo e assim perdendo completamente a nossa identidade. E os que vivem uma existência vazia, suportam a monotonia com uma explosão ocasional, ou pelo menos identificando-se com a explosão de alguém. Então, o vazio passou do tédio à sensação de inutilidade e de desespero. Estes são os momentos que nós estamos vivendo. Daí, Joana traz para nós essas reflexões sobre o vazio existencial, como faz também em outras obras da série psicológica. E quando ela aborda aqui a psicogênese, a perda de sentido, ela começa afirmando que, em face dos conflitos que provêm das nossas existências passadas, onde já tivemos muitas, nós renascemos marcados por uma certa debilidade de forças morais, que é o resultado da indisciplina e da falta de controle na nossa conduta durante essas experiências evolutivas que nós já tivemos e que não foram bem trabalhadas, onde os conflitos não foram bem resolvidos. E muitas vezes ainda presos ao cordão umbilical da mãe, não no sentido físico, mas por nós não conseguirmos uma independência emocional para continuar a nossa existência de uma forma madura, nós não nos libertamos dessa dependência e mantemos-nos, de uma certa forma, buscando uma planificação emocional, principalmente pelo conúbio sexual. Daí porque as inseguranças e aquilo que habitualmente se chama de infância psicológica ou imaturidade psicológica, apesar do indivíduo se encontrar biologicamente numa fase madura da vida. Antes, nós tínhamos a questão dos conceitos, né, que eram muito rigorosos, muito severos em relação ao comportamento sexual. A culpa inscrevia-se a ferro e fogo nos refolhos da psique, atormentando o indivíduo e levando a uniões muitas vezes ligeiras, destituídas de sentido emocional profundo e, consequentemente, sem a anuência
do amor, nem o respeito recíproco que se devem a todas as criaturas, né, diante de qualquer tipo de relacionamento. Mas necessidade fisiológica do que expressão de realização afetiva, interior, quando não conseguia a completude, experimentavam, consequentemente, uma espécie de vazio existencial que se fazia acompanhar pela falta de outros objetivos existenciais. Então, poderíamos pensar assim: quantas pessoas hoje concentram as suas energias apenas nessa questão da realização sexual? E aí a gente vê o que Rolomei já falava, e Joana fala aqui também, dos relacionamentos ligeiros, onde a busca é apenas a satisfação do corpo, é apenas o orgasmo sem nenhuma afetação. E como se a filosofia fosse quanto mais, melhor, mesmo que não haja a devida qualidade e você não encontre, de fato, o que está buscando alcançar. Então, é uma busca desenfreada, onde, como alguém disse certa feita, é como você beber água salgada quando está com sede, achando que vai saciar a sua sede. E por um breve momento você se sente bem por ter tomado água, mas logo, logo a sede volta a persistir. Então, lentamente é nesse estado emocional que a pessoa vai perdendo a própria identidade e vai mergulhando em aparências para poder agradar aos outros em detrimento da sua própria realização. É aquela questão da pessoa espelho, ou somos um monte de espelho, como Rolumei propõe, refletindo o que os outros querem, o que os outros esperam de nós, sem nunca nos questionarmos o que de fato nós queremos, o que nós desejamos. Aqui eu não estou propondo aquela postura radical. Eu sei o que eu quero e o resto que se lixe. Não, não se trata disso. Você vive numa sociedade, mas você precisa ter uma identidade própria para não ficar apenas como sendo uma pessoa que vive dentro de uma tribo, que vive dentro de uma comunidade, seguindo apenas as orientações dessa comunidade, refletindo o que ela deseja de você, sem que você tenha a sua própria identidade. Dessa forma, na atualidade, né, o sexo, apesar de constituir um paradigma do comportamento essencial, a sua satisfação ligeira, rápida, continua, assim como ao tempo de Rolomei, né, continua sendo tendo uma ausência de significado mais profundo e que permita o equilíbrio das emoções e a verdadeira segurança afetiva. Então, a troca ininterrupta, né, insensata de parceiros na busca da variedade, em vez de satisfazer, acaba mais frustrando, demonstrando que o intercurso sexual na verdade, é mais um modismo da sociedade atual que se considera liberta dos tabus do passado, do que realmente uma forma de expressar os sentimentos e trabalhar a própria ansiedade. E nessa busca desenfreada, transita-se de um estresse para o outro, sem que haja uma harmonia interior nas buscas que são efetuadas. As pessoas que compartem desses momentos, elas acabam sendo pessoas que são descartáveis, sejam elas grátis ou remuneradas, bem ou mal situadas dentro do contexto social, é apenas um objeto de uso sem nenhum sentido psicológico realizador. E aí a gente lembra Emmanuel no livro Vida e Sexo, quando propõe que todo relacionamento com alguém pode gerar em uma das partes, né, uma grande ruptura, um grande sofrimento, se ambos não estiverem compartilhando dos mesmos objetivos. Porque muitas vezes uma das partes quer apenas ganhar, quer apenas conquistar, quer apenas gozar, não importando o que acontece ou o que acontecerá com o outro depois desse momento fugaz.
Dessa forma, os indivíduos acabam sendo devorados, consumidos por essa volúpia de, segundo Joana, de muito agarrar e nada reter, ou quase nada reter. Por isso, a criatura vitimada em si mesma acaba que perdendo o contato com o seu self. Lembrando aqui essa estrutura a qual fizemos referência em outros momentos, onde, segundo Jung, nós temos o nosso ego e temos o self. O self, segundo Joana de Ângeles, seria a nossa essência, o nosso espírito imortal. Para Jung é aquela parte que comanda toda a estrutura da psique. E o ego é o centro da consciência, através do qual nós nos movimentamos do mundo para tomar consciência das coisas. Então, dessa forma, quando se fala que perde um contato mais profundo com o self, é como se fosse havendo cada vez mais um distanciamento para que o indivíduo fique apenas conduzido quase pelo seu próprio ego, não se permitindo essa intercomunicação mais profunda com o self, de onde vêm as energias com relação ao seu futuro evolutivo. E quanto mais presente o ego da existência sem essa inspiração do self, mais egóico é um indivíduo e mais ele vive para o aqui e agora no sentido hedonista da frase. Então o ego acaba exaurindo-se, né, porque ele é muito exigente e pouco gratificante, preocupando-se em ser espelho que reflete outras pessoas, como já dizia Rolomei, a frase aqui agora é de Joana de Ângeles, suas opiniões, seus aplausos, suas desmedidas, suas ambições. Então a pessoa volta-se para atender às expectativas dos outros, esquecendo-se de quem verdadeiramente é. E com isso, aumenta-lhe a necessidade psicológica de esconder o sentimento e exibir uma aparência, né, sobrecarregando as emoções com desaires e amarguras que vai procurando dissimular no convívio com os demais até quando não mais consegue usar esse disfarce. Veja, aqui é importante um parêntese, porque não é aquela coisa de você querer ser autêntico, chutar o pau da barraca e ir de encontro a todos. Não. É você saber quem você é, o que você quer, porque há momentos dentro do convívio com os outros em que nós precisamos desenvolver compreensão, compaixão, tolerância e assim por diante. Mas não o que ela propõe aqui, que é você anular a si mesmo para atender às expectativas dos demais. Daí porque a gente vive numa sociedade, de uma forma em geral, aparência, onde o indivíduo aparenta ser o que ele não é. Então, explica-se que, num período de violência, de guerras, de catástrofe de todo tipo, a insegurança se instala no indivíduo, adicionando ao sentimento de inferioridade o desespero generalizado, a insatisfação, a ansiedade, a incerteza para onde se está rumando. Daí a importância que o Espiritismo nos oferece quando nos traz reflexões profundas sobre quem somos, de onde viemos, onde estamos, por que estamos, como nós estamos, para onde nós estamos indo e assim por diante. Então, Freud já assinalava a seu tempo que o fator preponderante, mais comum para esse tipo de conflito, era justamente a solidão, a ansiedade, a insegurança. Era a dificuldade que todos experimentavam em aceitar o seu lado instintivo, principalmente o sexual, em razão dos preconceitos e tabus de que a sociedade se revestia ao seu tempo. Lembrando aqui mais uma vez o que Olumei propõe com relação a essas questões. Já depois foram assinaladas por outras razões, os sentimentos de inferioridade, a incapacidade para enfrentar os novos desafios da vida que se apresentavam e a presença constante da culpa. Portanto, a gente vê que é um longo caminho, uma longa jornada
como se a vida estivesse sempre convidando o indivíduo a uma tomada de consciência sobre si mesmo. E na atualidade, na percepção de Joana de Ângeles, o que causa tudo isso é a falta de metas, a falta de objetivos, a falta de propósito, né? E que vai tomando conta da consciência, dando lugar a indivíduos psicologicamente vazios, porque não sabem quem são e não sabem para onde querem ir, para onde devem ir, porque estão indo, né, conforme a manada está seguindo. Como se diz no sentido popular, é Maria vai com as outras. Porque também você ir contra o sistema para viver aquilo que você acha que é o correto é desafiador. Então requer uma certeza absoluta para que você possa viver integralmente aquilo que aspira, sem conflitos de espécie alguma. Portanto, a inferioridade e o conceito conflitivo em torno do sexo prosseguem, segundo Joana de Ângeles. Ainda hoje, continua. Tanto quanto a questão da culpa e da ansiedade, adicionados à ausência de ideais que planificam, estimulando a luta contínua. É isso, talvez, que leve as pessoas a a gente observar assim, quanta gente, né? A gente diz dessa forma, tem tudo para ser feliz, mas não é. E não é por quê? Por conta do vazio existencial. Como se você ter significasse tudo para esse encontro com a felicidade ou com o sentido existencial. Mas as pessoas têm, entre aspas, quase tudo e ainda assim são infelizes. E aí a pergunta é: por quê? Então a gente vai compreendendo a necessidade de que todos nós temos de conquistas externas e que é uma espécie de autorrealização, né? E nós nos afadigamos para conquistar isto, para nos autorrealizarmos. E mas não é só isso, porque depois dessas conquistas, dessa autorrealização, a gente vai percebendo que o vazio ainda continua, porque a única forma de preencher esse vazio, o que nós vamos ver no decorrer das nossas reflexões, é o autoconhecimento, é o autodescobrimento, é o autoencontro. Portanto, é interessante a gente lembrar que também Joana aqui lembra para nós que o vazio existencial também tem como possível causa o tédio, né? É aquela repetição de experiências que nunca se renovam, de quase indiferença pelas demais criaturas, pelas demais coisas que acontecem na vida. E se nós refletirmos um pouco mais sobre isso, nós vamos nos dar conta que é isso mesmo, né? Porque às vezes eu fico observando assim, o que é você acordar todos os dias no mesmo horário, comer a mesma coisa, pegar o mesmo transporte, ir para o mesmo emprego, fazer o mesmo trabalho de forma repetitiva durante anos a fio. E, e o Rolomei cita um caso acontecido em Nova York, ao seu tempo, onde um indivíduo tão entediado de dirigir o mesmo ônibus e fazer a mesma rota, o que é que ele fez? Roubou o ônibus e foi parar num outro estado, mobilizando a polícia, aquela coisa toda. E quando voltou, né, na verdade a empresa resolveu não puni-lo, porque todo o bairro do Bronx aplaudiram a atitude dele. E aí o Romeu pergunta, mas por quê? Porque, de uma certa forma, ele estava representando essa população. E ele rompeu com o tédio, rompeu com a rotina, como ele próprio declarou, né, que estava cansado de dirigir ali assim. Daí porque a importância da mudança dos rodízios e assim por diante, para a pessoa não cair na rotina, além de outras razões por trás de tais mudanças. Então, muitas tentativas desse modo acabam sendo inúteis de preencher o vazio existencial, porque elaboram-se, né, situações que aparentemente seriam preenchedoras. Daí porque Joana vai, inclusive, falar que
tentativas, portanto, não bem-sucedidas de preencher esse vazio, acabam proporcionando a elaboração das festas alucinantes. E nós vimos que estamos vivenciando aqui no meio de uma, nesse período de pré-caju. E normalmente volumosas, arrastando verdadeiras multidões ansiosas e que se esbaldam, digamos assim, no prazer anestesiante, para depois despertar no mesmo vazio interno e agora com conflitos e culpas das loucuras que porventura foram perpetradas durante esses períodos de festa. Então, esse vazio, portanto, não significa ausência de significados internos, de valores adormecidos ou ignorados, mas a incapacidade que o indivíduo tem, portanto, de enfrentar os desafios existenciais, de ir à luta contra a maré das dificuldades, para poder, assim, saber lidar com esses desafios e superá-los, permitindo-se, consequentemente, uma resignação, né, bastante forte, uma resiliência como um mecanismo de autodefesa que, inclusive, vai lhe proporcionando, quando bem consciente, bem trabalhada, uma força de que é capaz de enfrentar todas as dificuldades e de que pode ser uma pessoa feliz, né, relativamente feliz e tranquila, apesar dos problemas e dificuldades que se vive. Então, perdido o respeito pelo grupo social e as suas instituições, logo depois o indivíduo acaba perdendo-se a si mesmo, deixando-se, portanto, arrastar para profundos conflitos de inutilidade e de depressão. Isso porque, pouco a pouco, se adapta a essa nova conjuntura e acaba perdendo o interesse pelo desejar e pelo realizar. E aí faz uma entrega, deixando-se arrastar pela correnteza, como se estivesse a viver uma vida de manada, né? Vamos ficar por aqui. No próximo encontro, vamos trabalhar então a questão da autoconsciência e a terapia libertadora para o vazio existencial. Muita paz para todos e para todas. Até o nosso próximo encontro.